Graças a Deus, aleluia. Podem sentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Já chegou arregaçando as mangas, botando a mão na massa, né? Glória a Deus. Atrás, né? E já vimos mãos trabalhando nesse local. Irmão Diego, irmão Jenison, que nos acompanha nesta noite, em nome de Jesus. Fico feliz em ver esta congregação caminhando, seguindo em frente e vindo aqui mais pessoas, né, para congregar, almas sendo libertas para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Cristo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nesse momento aqui quero convidar você para ler um texto sagrado, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 19, o versículo de número 29 e 30. Capítulo de número 19, versículo 29 e versículo de número 30. Glória a Deus, aleluia. Fico feliz de ver o Francivaldo manter, né, empenhados na obra de Deus, fazer aquilo realmente que Deus nos chamou para fazer, né? Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Os irmãos encontraram, amém? Vamos fazer essa leitura em nome do Senhor Jesus. Eu vou ler, a igreja acompanhe em nome do Senhor Jesus. Versículo 29. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma ponta de sopo. O vinagre disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para sentar. Por bondade, obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, prometo ser rápido em minhas palavras, falar aquilo que Deus colocou no meu coração aqui nesta noite. Nós já ouvimos louvores poderosos aqui falando da palavra de Deus, também ministrações abençoadas que nos fizeram refletir bem acerca daquilo que Deus assim chamou a sua igreja para a obra missionária. Louvado seja Deus. Nós estamos em um culto missionário, um culto evangelístico. Sei que tem pessoas aí que estão ouvindo através desse aparelho de som, essa voz, e quero que você preste atenção naquilo que Deus quer falar contigo nesta noite, em nome do Senhor Jesus. O Senhor, Ele nos concedeu essa oportunidade para trazer e para levar esta palavra esta que traz vida, que traz cura, que liberta o homem, que tira o homem do lugar mais escuro, mais obscuro das hortes espirituais e coloca o homem num mais alto lugar, os seus pés firmados sobre a rocha. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós encontramos aqui neste texto sagrado os momentos finais de Jesus, ali antes da sua crucificação. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nesse momento nós observamos, estamos diante do texto onde aqui Jesus fala a sua penúltima palavra ali pendurado naquela cruz. Louvado seja Deus, aleluia. E aquele momento, meus irmãos, a qual o Senhor Jesus chegou, não foi um momento qualquer, foi um momento visando, olhando para mim, para você,
visando, olhando, observando a humanidade, porque aquele momento a qual Jesus estava, momento de agonia, momento de dor, momento em que ele se despiu da sua glória, da sua coroa de rei, e estava ali como um servo, estava ali como um cordeiro, aleluia, olhando para mim, para ti, olhando para este momento, olhando para esta congregação, para esta igreja, que estava evangelizando durante a tarde, colocando, levando a palavra do Senhor a estas almas, olhando para você, meu amigo, que já ouviu a palavra de Deus, mas muitas das vezes você não tem se colocado à disposição para assim se entregar a Ele. Mas o Senhor Jesus estava também olhando para você, aleluia, olhando para o momento em que você estivesse ouvindo a palavra dEle. Aleluia, ele olhando para isso, e ali ele tinha todas as prerrogativas ali para não continuar aquele sacrifício, mas ele olhou para mim, para você e disse: eu vou continuar por causa da humanidade, por causa daquele homem, por causa daquela mulher, aleluia, para que a porta do céu fosse aberta, para que o homem pudesse entender de salvação, aleluia. Imagine só o Senhor Jesus levando sobre si a minha culpa, levando sobre ele a sua culpa, levando sobre ele, meu amigo, a culpa que é sua, levando sobre ele, porque a palavra de Deus, ela vai nos falar que o pecado, ele encontrou, ele fechou as portas do homem a Deus. E a Bíblia vai dizer que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus, como está em Romanos 3:23. Mas Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas não acaba por aí. Existe aquilo que é algo que o Senhor trouxe de presente para mim e para você, que é a graça. Mas o dom gratuito de Deus, que é a graça do Senhor, é a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda há tempo, meu amigo, de você abraçar essa graça, aleluia. Ainda há tempo de você abraçar o Senhor Jesus e aceitar a Ele como único e suficiente Salvador da sua vida. Glória a Deus. Eu sei que talvez tenha alguém ouvindo esta palavra, e é para você, aleluia, porque hoje chegou salvação a este lugar. Jesus se faz presente aqui, aleluia. Isso é para nós, igreja, para que cada dia nós possamos nos lembrar deste sacrifício, para que cada dia nós possamos nos lembrar desse sacrifício, aleluia. Para que você como igreja, que eu como igreja, possamos entender que ainda não acabou. Ainda não acabou. E enquanto você estiver vida sobre esta terra, enquanto você tiver oportunidade de estar por sobre esta terra, a tua missão, a minha missão é de levar essa palavra. A missão não encerrou, a missão continua. Deus conta comigo, Deus conta contigo, aleluia. Deus conta com esta congregação, de mãos dadas com seu pastor, com seu dirigente, a levar esta palavra abençoada, essa palavra grandiosa, essa palavra salvadora para as pessoas aí fora que precisam, que necessitam. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você vê aqui a situação a situação de Jesus. O momento que ele passou, que não era
para ele aquela culpa, mas ele tomou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aleluia. Igreja do Senhor, sabemos que esse momento é um momento de grande valia, e os céus observam esse momento em que nós aqui nos reunimos entre essas paredes, certo que ainda não terminou a construção. O Jesus, ele não quer, mas ele quer uma igreja que se movimente, que caminhe nos passos da missão, que é qual ele comissionou eu e você. Aleluia. Nós não olhando para o dinheiro, para o sucesso, mas olhando unicamente para almas. Amor. Foi para isso que Jesus me chamou. Para isso. Que decidi estar entre as quatro paredes. Enfrentar ali aquele momento da colheita, aleluia, que sabemos que não é fácil, mas você está com a colheitadeira na mão, que é a palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra vai dizer, meus irmãos, entenda novamente aqui para o texto, que nos últimos momentos de Jesus na cruz, ele chegou a um momento da crucificação que ele disse: tem sede. Todo ensanguentado, todo martirizado, todo cortado naquela cruz. Em nenhum momento reclamou, em nenhum momento amaldiçoou aqueles que ali estavam. Mas ele, falando da sua necessidade, as pessoas que ali estavam, acham um vaso cheio de vinagre, colocam numa esponja e colocam na boca dele. E quando Jesus tomou o vinagre, a Bíblia vai dizer que ele disse: está consumado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Como você já deve ter aprendido, na época bíblica, quando se havia uma dívida, aquele que era o devedor, ele assinava tipo uma promissória, e ali ficava com aquele que era o credor, e ele só pegava a carta da dívida e carimbava quando o indivíduo chegava e pagava a sua dívida. Aí ele colocava diante da mesa e diante da vista daquele que era o que estava devendo, e ele colocava um tetelestai, ou está consumada a sua dívida, não existe mais. Aí você se depara com Jesus falando essa mesma frase. Meus irmãos, uma dívida grandiosa nós tínhamos. O Senhor Jesus, ele pega a tua carta de devedor, ele pega a minha carta de devedor, ele lança sobre a mesa, e ele carimba, não com um carimbo qualquer, mas ele carimba com seu próprio sangue e disse: está consumado. A dívida que era para você, que era uma dívida impagável, agora você não deve mais. Mas o que é que eu preciso para ser salvo? Ó Deus, ó Senhor Jesus. Aí nós, no discorrer da Bíblia Sagrada, a gente vai entender
aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador, se coloca diante do eterno Deus, anda de acordo com a palavra de Deus, assim há salvação. E ainda aqueles que dizem que para o homem não pode abrir a boca e dizer que é salvo. Romanos 8:1 diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia. Isso aqui não é apenas um mero livro qualquer como alguns falam, mas aqui ainda é a palavra de Deus, aleluia. E ela diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Se você está em Cristo, se você é salvo, aleluia, se você abraçou essa salvação, você é salvo, aleluia. Você pode bater no seu peito e dizer: eu sou salvo por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Eu não sou salvo através de João, eu não sou salvo através de Maria, eu não sou salvo através de Pedro, mas eu sou salvo unicamente através de Jesus Cristo, porque foi Jesus que morreu na cruz. Aquela cruz que não era para ele, mas ele estava lá por mim e por você, igreja, por você, meu amigo, esta noite, aleluia. Toma jeito, toma uma decisão com Cristo, te converta, aleluia. E aí você se convertendo, será perdoado os teus pecados, como se fala a palavra do Senhor nosso Deus, aleluia. Para a tua vida, você que já desistiu de viver, você que talvez até já tentou dar cabo na tua própria vida, você que já se entregou ao vício, eu te digo nesta noite, que chegou aquele que pode te tirar dessa situação, e esse é Jesus de Nazaré, aleluia. E aquele grito naquela cruz de estar consumado ainda ecoa nos nossos dias. Nós podemos ouvir a voz de Jesus dizendo: está consumado, aleluia. A dívida não existe, agora só depende de mim, agora só depende de você, aleluia. É se voltar para Cristo, porque Ele está disposto a te salvar, aleluia. Glória a Deus. Ele está disposto. Ele se entregou por mim. Ele se entregou por você. Ele se entregou por você. E você já ouviu aqui algo tão maravilhoso da palavra, que foi ainda a história ali do filho pródigo, a qual que para o homem natural não consegue entender o filho que se desbandou pelo mundo, que se esbagaçou pelo mundo, de repente retorna. E olha o que é que o pai faz. O pai vai lá, abraça, beija, dá roupa nova, anel novo, sandálias novas, aleluia. É assim que o Senhor Deus, assim que o Senhor Jesus, meu amigo, quer fazer com você, aleluia. Ele quer te dar roupa nova, Ele quer te dar sandálias novas, aleluia. Ele quer restaurar a tua vida, louvado seja Deus, aleluia. Então, igreja do Senhor, aquele momento de Cristo, aquele grito do Senhor na cruz, está consumado, foi um recado para nós também, aleluia. Mas como? Foi um recado também para nós. Nós aceitamos, nós nos colocamos diante do Senhor. Estou à sua disposição, meu Senhor, mas a todo dia você tem que ouvir este grito. Por quê? Aleluia. Porque no dia a dia, no corre-corre, no vai e vem, no cansaço, às vezes nos esquecemos. Às vezes nos deparamos com situações que falamos assim: não dá mais, não consigo, eu vou parar. Lembra do estar consumado, aleluia. Eu não quero mais, eu desisto, eu estou cansado, eu estou estupefado de coisa. A pressão está tremenda, a ansiedade, a depressão está chegando. Lembra do estar consumado na cruz. Lembra do estar consumado. Aquele o estar consumado
não nos dá direito de nos entregar às concupiscências deste mundo. Por mais difícil que esteja o momento, a situação, não. Quando Jesus parte, ele diz, ele entrega o seu espírito, ele morre ali. No terceiro dia, ele ressuscitou. Passou um tempo ainda com os discípulos aqui na terra. Nos céus, ele vai. E os homens olhando com os olhos fitos, vendo a esperança deles, assim, a nossa esperança se foi. Os que há de vir assim que morre. Oh, aleluia. Esperança é eterna. Glória a Deus, aleluia. E esse Jesus, ele falou que enviará o Consolador. Consolador. Dos braços do vício, da depressão, das doenças que querem te levar ao abismo. E venha para aquele que liberta e que salva o homem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele está
aqui. Glória a Deus. A igreja, fique de pé em nome de Jesus. Já vou estar encerrando.